Boa noite, no ar mais uma edição do Jornal 10. Vamos às manchetes. ICEG e Rede de Mulheres Parlamentares preparam lei de paridade de género em Cabo Verde. Primeiro-Ministro reúne-se com a Associação Europeia Empresarial em Cabo Verde. O governo brasileiro faz doação de fardamento camuflado às Forças Armadas do país. Moscovo garante não ter qualquer material comprometedor sobre Donald Trump. Barack Obama discursa pela última vez antes de deixar a Casa Branca. FAO defende forte aposta na agricultura em Moçambique. Vamos ao desenvolvimento. Estas foram as manchetes de hoje. Seja bem-vindo ao Jornal 10. As Forças Armadas de Cabo Verde comemoram 50 anos de existência e os desafios ainda são muitos e aproveita para fazer o reconhecimento dos militares que fizeram para que as Forças Armadas de Cabo Verde cresça ainda mais. O chefe de Estado-Maior de Cabo Verde disse que o maior desafio das Forças Armadas é a criação de condições de vida da instituição. Não me canso de repetir, o grande desafio para nós é a criação constante da melhoria de condições de vida na instituição. Essa é a parte principal. Depois é a melhoria da operacionalidade das Forças Armadas. Essas são as linhas mestras que temos como desafios para as Forças Armadas. Frisou ainda que o Governo está ciente dos problemas da instituição e se mostrou interessado na melhoria de condições das Forças Armadas. Sem sombra de dúvidas, nós desde o primeiro momento informamos ao Governo o estado das Forças Armadas e sentimos uma aproximação muito forte do Governo de Cabo Verde. Estão sensibilizados na busca de soluções para a melhoria das condições de trabalho nas Forças Armadas. O capitão Rodrigues, por sua vez, disse que o maior desafio das Forças Armadas é a parte de investimento relativamente ao equipamento para um melhor serviço. Posso dizer que o maior desafio nesse momento para nós é sobretudo a parte do investimento. Acho que em termos de capacidade técnica a instituição a tem nesse momento, há quadros formados em vários quadrantes. Nesse momento acho que um investimento em equipamentos à semelhança do que acontece em outros países, acho que as Forças Armadas estarão em condições de cumprir as suas missões em qualquer tipo de ambiente operacional. Depois da cerimónia de condecoração dos militares no edifício das Forças Armadas, o chefe do Estado foi ao Palácio do Governo encontrar-se com o Ministro de Defesa para também uma cerimónia de condecoração no Palácio do Governo. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva afirmou hoje, durante o encontro com a AESIV, que durante muito tempo Cabo Verde teve uma administração pública muito focalizada no centro. Promover o diálogo entre os empresários e investidores europeus no nosso país e as instituições cabo-verdianas, visando a melhoria do ambiente de negócios e a promoção do investimento europeu, a criação do emprego e o crescimento econômico de Cabo Verde, são objetivos da Associação Empresarial Europeia em Cabo Verde. No encontro desta manhã, aquela agremiação empresarial expôs como principais problemas questões ligadas ao sistema alfandegário, política fiscal, dinâmica dos negócios bancários e a burocracia do aparelho administrativo. Na oportunidade, o primeiro-ministro explicou. Tem a ver com a nossa burocracia. Quando eu digo por trás da burocracia está a atitude. Se a atitude for uma atitude positiva, de compreensão de que de facto o investimento é fundamental, que a atividade empresarial é fundamental e que a riqueza se crie através de investimentos. Durante o diálogo foi sugerida a criação de uma comissão de ação especializada. Queremos estabelecer um bom quadro de diálogo, não só com a Associação de Empresários Europeus, mas com as câmaras do comércio, com a Câmara do Turismo, com a Associação de Mulheres Empresárias, de uma forma organizada e estruturada. Quer dizer que essa comissão vai ser um elemento de interação, interlocutores com as estruturas de governação.
Por sua vez, o vice-presidente da AESCV realçou que a associação vai trabalhar questões particulares associadas aos investimentos. Acrescentou ainda que está na espera da resposta para movimentar muito investimento que criará emprego e que criará dinâmica empresarial. os empresários europeus em Cabo Verde dizem-se à disposição do governo de Cabo Verde para um diálogo permanente para a melhoria do ambiente de negócios e do desenvolvimento do setor privado. Ulisses Correia Silva reuniu hoje na Cidade da Praia um encontro com a Associação Empresarial Europeia em Cabo Verde, acompanhado pelos ministros das Finanças e da Economia e Emprego, tendo por objetivo promover o diálogo entre os empresários e investidores europeus em Cabo Verde e as instituições cabo-verdianas. A administração pública é um setor estratégico para o desenvolvimento de Cabo Verde. No entanto, não tem sido bons resultados. E, pelo visto, o primeiro-ministro admite que ainda há que fazer nesse aspecto. A administração não acompanhou. Quando eu digo administração, estou a falar desde o serviço das alfândegas, de registros notariados, de serviço das finanças, todos os serviços de apoio que são necessários para a atividade dos empresários, não tiveram essa dinâmica de desenvolvimento. Porque durante muito tempo tivemos também uma administração pública muito focalizada nos centros. Consegue-se boa dinâmica, alguma produtividade na praia em São Vicente, mas quando saímos para as outras ilhas são problemáticas em termos de qualidade. No primeiro trimestre será realizado um encontro em São Vicente e aqui na praia com os dirigentes da administração pública. O objetivo é essencialmente fazê-los entrar em diálogo com o setor privado, com as organizações empresariais. E, em segundo lugar, levar uma mensagem que é necessária uma nova atitude. O chefe executivo avançou ainda que Cabo Verde só pode almejar melhor a qualidade de vida nas suas populações, aumentar emprego e rendimento se a economia crescer. E a economia cresce através de investimentos. E para que haja investimentos é preciso que o primeiro obstáculo seja removido, que é uma atitude proativa, interessada, que faça com que as coisas fluam com maior agilidade. É de realçar que o processo de modernização e transformação da administração pública é fundamental na consolidação do Estado de Direito democrático e da boa governação. Deu-se a cerimónia de condecoração dos militares com a medalha de comportamento exemplar e serviços relevantes. Essa cerimónia está enquadrada nos 50 anos das Forças Armadas de Cabo Verde. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas presidiu a entrega de medalhas aos militares e, durante a sua intervenção, disse que nada mais fez do que legitimar perante o coletivo o orgulho que vem sentindo perante a carreira militar dos condecorados. Ao condecorar-vos com a medalha de serviços relevantes e comportamento exemplares, nesta data especial em que as Forças Armadas de Cabo Verde comemoram 50 anos da sua existência, nada mais fiz do que legitimar perante o coletivo que tenho o orgulho de dirigir a excelência de que vindes dando provas ao longo da vossa carreira militar, o que pode facilmente ser comprovado pela vossa extensa folha de serviços. Efetivamente, a qualidade dos serviços por vós prestados na administração e operacionalização das nossas unidades e serviços, o elevado desempenho em instituições de ensino militares no estrangeiro, a participação destacada em exercícios militares multinacionais e em outras tarefas de interesse nacional. Moraes terminou lembrando aos condecorados que a condecoração, além de ser uma honra, é também mais um desafio. Não queria terminar sem lembrar-vos de que a condecoração que vos foi concedida, além de ser uma honra merecida, constitui ao mesmo tempo um desafio, pois a partir desta data passareis a ser vistos como exemplos a seguir numa clara afirmação da direção superior das Forças Armadas de que o trabalho compensa e os que trabalham são compensados. Capitão Rodrigues, que foi condecorado com a medalha de serviços relevantes, disse que é uma honra e reconhecimento do trabalho que tem vindo a fazer. O significado é de muita honra, sobretudo porque é o reconhecimento de um trabalho
um trabalho árduo que temos estado a fazer. Sabemos que os recursos são escassos, mas é fruto de um esforço e de um trabalho que acho que a instituição tem vindo a fazer, e nós, como parte da instituição, temos procurado dar o nosso contributo, e hoje sentimos-nos, pelo menos, recompensados de que todo o esforço que andamos a despender foi realmente recompensado. As medalhas de condecoração foram de serviços relevantes e de comportamento exemplar e foi entregue pelo chefe de Estado. As Forças Armadas de Cabo Verde receberam hoje uma doação de afardamento camuflado pelo governo brasileiro com o objetivo de melhorar a imagem da instituição e fortalecer a cooperação existente entre Brasil e Cabo Verde. O governo do Brasil deu às Forças Armadas de Cabo Verde um conjunto de fardamento camuflado. De acordo com o embaixador do Brasil no nosso país, este foi um gesto de cooperação que o país mantém com as Forças Armadas de Cabo Verde. E essa é mais uma etapa a provar de que essa cooperação frutificou e vai continuar a ser desenvolvida. Eu creio que a cooperação militar entre Brasil e Cabo Verde, ela tem tudo para continuar sendo levada adiante, porque é uma cooperação muito vitoriosa. Para o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde, esta doação é um gesto extremamente importante para a instituição que dirige. Anildo Moraes realça a importância da cooperação com o Brasil e indica que as Forças Armadas cabo-verdianas querem implementar esse acordo no sentido de melhorar a imagem da instituição. Para nós é extremamente importante, tendo em conta que é um projeto que nós temos em termos de fardamento para as Forças Armadas de Cabo Verde. As Forças Armadas de Cabo Verde e a Marinha do Brasil têm um acordo já há alguns anos atrás e nós queremos implementar esse acordo em termos de fornecimento de fardamento para as Forças Armadas, no sentido de padronizar o fardamento a todos os militares das Forças Armadas de Cabo Verde, para termos uma boa imagem da nossa instituição, e já demos os primeiros passos, já fizemos a primeira encomenda do fardamento e esperamos que a breve esse material chegue a Cabo Verde. Para 2017, as Forças Armadas têm boas perspectivas em relação ao Brasil no que diz respeito, sobretudo, à formação de sargentos e oficiais. Muito boas perspectivas, principalmente no que diz respeito à formação. O Brasil já nos doou para este ano cerca de 17 vagas para a formação a nível de sargentos e oficiais. Isto para nós é extremamente importante. E, por outro lado, também oportunidades de ações conjuntas, não é? A nível de exercícios, de patrulhamento com os meios da Marinha que passam por Cabo Verde. 17 vagas para formação no Brasil. Depende de cada curso, não é? São datas diferentes e períodos também de curso diferentes também, portanto não podemos precisar quando cada curso pode começar. A entrega do novo fardamento aconteceu no âmbito dos festejos de mais um dia das Forças Armadas que se assinalam no próximo dia 15. O Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género e a Rede de Mulheres Parlamentares estão a preparar uma lei de paridade de género no país, visando a participação igualitária de homens e mulheres na esfera da decisão. Vamos acompanhar agora a rubrica Opiniões Fortes, novas reflexões para esta quarta-feira. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Caros telespectadores e ouvintes da TIVER, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos dedicar alguns minutos à memória do antigo Presidente da República Portuguesa, Dr. Mário Soares. Não só por ter sido um proeminente, uma figura importante na política portuguesa, mas também pelos efeitos que a figura de Mário Soares teve na história de Cabo Verde e na história dos países africanos de língua portuguesa de uma forma geral. Podemos dividir o percurso de Mário Soares
em 3 momentos. Há 3 momentos da história de Portugal em que ele está intimamente ligado enquanto protagonista e enquanto um dos atores principais. Primeiro, ele está muito ligado à luta na clandestinidade contra o regime fascista salazarista. Portanto, ele foi exilado em França e já esteve também exilado em outros países e foi sempre um acérrimo defensor da liberdade, da democracia e defendeu sempre o fim do regime fascista. Portanto, grande parte da popularidade e da legitimidade que ele granjeou enquanto líder histórico foi fruto também de ter sido uma grande referência na luta contra o fascismo. Este, portanto, é o primeiro momento que podemos considerar relevante no percurso biográfico de Mário Soares. Há um segundo momento também muito importante em que a presença de Mário Soares é muito notado e foi muito lembrado nestes dias após a sua morte, que foi o processo de descolonização. Com o 25 de Abril e com a queda do regime fascista, houve todo um processo acelerado de libertação, de descolonização das antigas colónias portuguesas em África e que Cabo Verde fazia parte. Ora, Mário Soares liderou esse processo. A história nos diz que ele foi um dos protagonistas, foi um dos intervenientes do processo de negociação com vista à libertação de Cabo Verde e ele também está ligado à libertação das outras colónias. Portanto, o 25 de Abril, que foi o caminho que deu o mote para o fim do regime fascista e para o início do processo de libertação das antigas colónias, tem naturalmente também o dedo do Dr. Mário Soares. Um último momento também não menos importante em que a presença de Mário Soares é marcante foi o processo de entrada de Portugal na União Europeia. Portanto, Portugal entrou na União Europeia na década de 80, meados da década de 80, e foi Mário Soares, então dirigente português, que assinou os termos do tratado que deu entrada de Portugal no leque dos países que aderiram à União Europeia nesta altura. A entrada de Portugal na União Europeia foi muito importante na transformação económica, social, cultural de Portugal em vários domínios. Há claramente um Portugal antes da União Europeia e um Portugal pós-União Europeia. As grandes transformações ao nível das infraestruturas, ao nível da qualidade de vida, do investimento em vários setores, ganhou uma dinâmica muito grande com a entrada de Portugal na União Europeia. E Mário Soares esteve de uma forma direta envolvido neste processo. Portanto, não havia como este programa não fazer referência a este facto que foi a morte de Mário Soares. É claro que com o tempo a história vai melhor definir o que foi o percurso deste indivíduo. Paralelamente, nós podemos também ter em conta que uma outra figura portuguesa, quase, diria, contemporânea de Mário Soares, foi Álvaro Cunhal, então líder do Partido Comunista. Também foi uma personalidade relevante na mesma época. E, contudo, o comunismo não teve o percurso que se esperava e não alcançou o poder em Portugal. E a figura de Mário Soares foi muito importante. Com a criação do Partido Socialista, ele conseguiu criar uma força próxima dos ideais ocidentais e teve apoio do Ocidente de uma forma geral, que não queria a influência comunista às portas da Europa Ocidental. Portanto, Mário Soares travou batalhas interessantes com Álvaro Cunhal. O Partido Socialista se consolidou por ter uma linha ideológica mais pró-europeia, mais pró-capitalista
do que o Partido Comunista, mas eu colocaria Álvaro Cunhal no mesmo patamar de Mário Soares, embora este teve uma vida longa ao nível da política, o que lhe permitiu também, enquanto dirigente, como Primeiro-Ministro, como Presidente da República, fazer um percurso mais mediático e mais notável que Álvaro Cunhal. Mas foi, sobretudo, o triunfo de um sistema, o triunfo de um modelo, e os portugueses rejeitaram o modelo comunista e optaram por um modelo mais capitalista, liderado pelo Partido Socialista de então e por Mário Soares. Bom, voltando à nossa realidade, a segunda questão que eu trago aqui hoje é uma notícia que saiu há poucos dias, aliás, uma intervenção pública do Sr. Ministro do Desporto, em que o mesmo anuncia que a Câmara do Turismo, através de recursos do Fundo Turístico Cabo-Verdiano, patrocinou a participação da seleção de voleibol americano numa competição internacional. Ora, parece-nos ser estranho o Estado de Cabo Verde financiar uma seleção estrangeira. É algo estranho que nós não conseguimos perceber sem ter os elementos mais detalhados sobre o mesmo. Ora, entretanto, o Sr. Presidente da Câmara do Turismo já veio desmentir essa versão do Sr. Ministro do Desporto, negando essa questão e prometendo, insinuando pelo menos que poderá levar essa questão ao tribunal. Bom, portanto, num momento em que se discute muito a questão da transparência na gestão dos fundos públicos, quer o Fundo do Turismo, o Fundo do Ambiente, estamos a falar de fundos que estiveram na agenda durante todo o debate político nas últimas eleições autárquicas. O atual governo teve todo um discurso de clarificação, de transparência e de definição de critérios claros no uso dos fundos públicos. Portanto, é importante que essa questão se clarifique o mais rapidamente e que as estratégias e os modelos de gestão dos fundos sejam clarificados o mais rapidamente, de forma a que tudo se dê de uma forma clara. Por último, queria deixar aqui boa sorte e sucesso à seleção de Cabo Verde, que vai jogar nos próximos dias com a seleção de Marrocos. Aqui é importante realçar que será uma seleção, sobretudo, de jovens que jogam em Cabo Verde. É importante ter em conta que a Seleção Nacional de Futebol vive cada vez mais de futebolistas com experiências lá fora, mas também é importante ir introduzindo, e a seleção deve ser uma montra de afirmação também de novos talentos. Por isso, desejo uma boa sorte neste jogo nos Marrocos, e é com isto que termino desejando a todos os telespectadores e ouvintes deste programa votos de boa semana. Opiniões fortes. O elenco semanal. Um salto ao continente africano através das manchetes de África a partir de agora. A Gâmbia, presidente cessante Yahya Jammeh, que não aceita a derrota nas eleições de dezembro, adverte líderes estrangeiros a não interferirem no processo eleitoral gambiano. Índia, no final de conversações bilaterais entre a Índia e o Quênia, Nova Delhi anuncia a linha de crédito de $100 milhões para a mecanização da agricultura queniana. República do Congo. O presidente Denis Sassou Nguesso e o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, de visita ao país, prometem reforçar as relações bilaterais durante o encontro na capital, Brazzaville. Mali, filiada da Al-Qaeda no Norte da África, divulga novo vídeo provando estar viva a missionária suíça Beatrice Stockley, cativa desde há um ano no Mali. Gabão prepara-se para receber a Taça das Nações Africanas e a sua equipa nacional pratica em Libreville.